Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nosso estudo de hoje, ele fecha um ciclo. A partir do mês de julho, nós teremos escolas na segunda e na quarta semana do mês, nas semanas pares. Às quartas-feiras nós teremos os nossos estudos e eles abrem uma nova etapa. Para hoje, eu trago um tema que nos aflige, bem atual, mas que no nosso manual de instruções já estava muito bem definido e delimitado, né? Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre ansiedade. Mas ao mesmo tempo em que eu falo de ansiedade, que não tem uma forma positiva de olhar para a ansiedade, eu também trago uma outra questão para contrapor, o anseio. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre ansiedade e anseio. Então, nosso primeiro texto está em 1 Pedro 5:7, um texto clássico. Inclusive, eu não trouxe na nova tradução, na linguagem de hoje, para exatamente nós não perdermos o caráter poético dele. Porque às vezes uma troca de palavras na tradução, para deixar um contexto de mais fácil assimilação, pode perder um pouco da sonoridade e outras questões. Eu achava que essas perdas eram maiores no livro de Salmos, mas vamos lá para o que a versão de Almeida nos traz. Leiamos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O segundo texto está em Filipenses 4, dos versículos 6 a 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A primeira coisa é sobre a ansiedade. Eu acabei de dizer que não tem uma forma positiva de ver a ansiedade, né? Porque a ansiedade ela é um grande mal, está, e é físico e psíquico. Ela se traduz numa aflição, numa agonia. Eu estou trazendo um conceito do dicionário para os irmãos. Os irmãos sabem que eu adoro um dicionário, porque a gente já começa a delimitar ali a palavra, né, e explorar. Mas, numa das definições do dicionário que eu quero expandir aqui, ele traz o seguinte: uma delas fala como uma psicopatologia, né, que diz que é um estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso, e diante do qual o indivíduo se julga indefeso. Então, isso é a ansiedade, irmãos. Então, esse sofrimento que pode estar afligindo a nós, mesmo que seja indeterminado e impreciso, ele é real. E a Bíblia já falava sobre isso. Está muito claro lá, muito direto, muito objetivo. Ela não fala muito, não existem muitas passagens falando sobre isso, e não precisa ser repetitivo. O autor, ele é muito direto quando diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o estado de ansiedade, ele pode estar diretamente relacionado a essa mania que nós humanos temos de querer resolver as coisas pelos nossos meios, pelas nossas forças, a querer dar explicação para tudo, a achar que nós somos soberanos, né? Então, a ansiedade é uma coisa tão séria que hoje, dentro da medicina, existe uma classe de medicamentos para tratar dela. Mas antes disso, antes da gente chegar nisso, antes da gente chegar a um estado em que estaremos doentes,
não é, precisando de fato de um tratamento, irmãos, vamos tirar o peso das nossas costas. Vamos lançar. Ele pediu para que nós lançássemos sobre ele. São fardos, irmãos. Às vezes nós temos fardos que não podemos carregar. Às vezes alguns até que não devemos. E outros que não podemos. As próximas passagens, vamos para Salmos 42, do versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. A segunda passagem está em Salmo 63, do versículo 1 ao 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso, cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Essas palavras dos Salmos, elas falam de um anseio, né? Que anseio sim. Anseio é uma palavra que ela pode exatamente, né, tendo várias significações. Uma delas não é uma coisa muito positiva, né? Mas aqui a gente está falando de uma aspiração, de um desejo intenso que o salmista coloca. E é muito interessante porque ele fala em estar perante a face de Deus. O anseio do salmista aqui também fica muito claro, né, de estar à sombra das tuas asas. Então, irmãos, o convite que eu faço a todos é que quando estivermos naquele nosso momento bem íntimo, quando nos deitamos, quando colocamos a cabeça no nosso travesseiro, quando começamos a pensar na vida, por que ao invés de contar carneirinhos, nós não comecemos a contar as coisas boas que Deus tem feito por nós, os bons momentos que temos vivido, os desafios pelos quais passamos, as provações que nós temos passado, ou as provações que estamos passando. Deus tem essa capacidade, irmãos, de pegar uma coisa que a nossos olhos pareceria uma situação desfavorável e transformá-la numa coisa extremamente positiva. Uma coisa que vai nos garantir, né? Nessa hora, irmão, que o irmão está ali no seu momento, na sua cama, seu momento de conversar com Deus, é um momento interessantíssimo, porque é um momento onde você está indo para a presença dele. Pense em como você se apresenta diante de Deus. Como nós devemos nos apresentar diante de Deus? Será que para Deus importa essa roupa externa? Será que para Deus importa o perfume, a maquiagem? O que será que importa para Deus? A Bíblia está cheia de pistas sobre isso. Ela passa por um coração sincero, ela passa por um ato de contrição, ela passa por uma sinceridade. Deus
Deus é uma pessoa verdadeira. Então, diante dele, nós temos que chegar com a verdade. Diante dele, nós temos que chegar nos despindo dessa natureza humana que nos prende a todas essas situações que nos causam sofrimento. Então, é esse o convite que eu trago para os irmãos, a confrontarem os estados de ansiedade que nos afligem com o anseio de estar na presença de Deus. E estando nessa presença de Deus, jogar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. E todas as coisas que acontecem na nossa vida são para um bem maior, mesmo que não enxerguemos naquele momento. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Muitas vezes são momentos difíceis, muitas vezes são muitas lutas, mas dá-nos, Senhor, a orientação, dá-nos o entendimento, dá-nos a clareza, dá-nos o conforto para passarmos por tudo e cada dia estarmos mais na Tua presença. Por tudo eu te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.